E eu gostaria de poder ler um texto da palavra de Deus com os irmãos, que a gente possa pensar um pouquinho sobre missões nos nossos dias. Então vamos abrir nossas Bíblias ali em Atos capítulo 10, versículos de 9 a 16. Atos capítulo 10, versículo de 9 a 16. A palavra de Deus nos diz assim: No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez veio a voz, lhe falou: Ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, revelação do Senhor para nós, e podemos ter o privilégio de ter a Tua palavra na nossa própria língua. Tem sido uma alegria poder estudar e nos debruçarmos na Tua palavra, e que a gente possa aprender um pouco mais daquilo que o Senhor nos revelou. Somos gratos ao Senhor, Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é muito interessante que esse texto, ele é um texto de transição. Um texto que marca uma mudança significativa entre o Novo Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós temos uma dinâmica de missões, de como acontecia a propagação da mensagem de Deus, do conhecimento de Deus, através ali do Antigo Testamento, e depois isso acaba passando por uma certa mudança no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos então o povo escolhido de Deus, o povo que recebeu a revelação de Deus. Ali em Moisés, no Monte Sinai, recebeu então a revelação, e eles receberam então as leis cerimoniais e as leis morais de Deus, e eles, como povo escolhido, vivendo essas leis morais e cerimoniais, eles podiam mostrar aos outros povos ao redor deles que eles eram diferentes deles. Então precisava ter essa distinção, mostrar que eram diferentes, separados, e eles mostravam quem era o verdadeiro Deus. Quando eles viviam então essa vida com Deus, eles mostravam para as outras nações quem era o verdadeiro Deus. E acontecia então que missões tinha essa movimentação de fora para dentro, uma atração. Então o povo escolhido de Deus, vivendo ali as leis cerimoniais e morais, eles mostrando aos outros povos, esses povos decidiam então se juntar a eles, e eles então eram circuncidados, se tornavam prosélitos, e começavam então a observar as leis morais e cerimoniais. E isso veio então ao longo dos séculos, acontecendo isso com o povo de Deus, o povo de Israel, depois passando a ser o povo judeu. E ali, quando vem Jesus, já num ambiente onde existia praticamente só o povo judeu como o povo escolhido, ele escolhe os seus discípulos, e os discípulos de Jesus, depois ali da morte e ressurreição, e Jesus vai então levado aos céus, ele deixa uma ordem para eles: fiquem em Jerusalém para receber o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eles entenderam isso, ficaram em Jerusalém, receberam o Espírito Santo, e começaram a falar de Cristo, falar que Jesus era o Messias escolhido, o Messias esperado. Ele veio, e ele morreu então pelos nossos pecados. Mas eles ainda estavam vivendo essa dinâmica, essa mentalidade missionária do Antigo Testamento, de que eles precisavam viver a vida judaica e esperar que os outros povos pudessem se juntar a eles.
E neste exato momento, onde Pedro começa a ser trabalhado por Deus para pensar de forma diferente. Agora no Novo Testamento, a dinâmica não é mais de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Agora você vai de encontro àquele que precisa ouvir falar do Evangelho. Agora você vai tentar romper as barreiras de distinção, onde não existe mais a diferença entre judeu e grego e gentil, né, que a gente leu agora há pouco no texto que a gente leu, aqui, um pouco antes aqui no momento do louvor, que não existe mais separação entre judeus e gregos, né, ou judeus e gentios, e você então rompendo essas barreiras, nós vamos de encontro àquele que precisa ouvir falar do Evangelho. O que está acontecendo aqui é que depois de acontecer ali a descida do Espírito Santo, houve uma perseguição e os convertidos, eles foram espalhados por vários cantos ali e saíram de Jerusalém. Só os discípulos ficaram ainda em Jerusalém por um tempo, mas não sabemos ao certo porque Pedro, neste momento, está numa cidade chamada Jope, que é uma cidade litorânea, ali do mar Mediterrâneo. E um pouquinho mais ao norte tem uma outra cidade chamada Cesareia, que tinha um centurião romano, gentil, né, não era do povo escolhido de Deus, não era judeu, e ele recebe, esse gentil, esse centurião romano, recebe uma visão de um anjo, e esse anjo fala com Cornélio, e fala: Cornélio, vai até Jope e busca a Pedro. E ele então manda os seus servos buscarem Pedro em Jope, e aqui o nosso texto começa: indo eles pelo caminho, Pedro subiu ao eirado, e estava ali com fome, e viu aquela visão do lençol descendo. A gente pode ver que Deus, primeiramente, trabalhou na vida de Cornélio, alguém que precisava ouvir do Evangelho. Ele já estava ali tendencioso a escutar da palavra de Deus. Ele era um homem piedoso, ele dava esmolas, ele buscava ajudar pessoas, ele tinha uma boa atitude, mas aquilo não era suficiente para a salvação dele. Precisamos entender, em termos de missões, que muitas vezes confunde a mente de muitos crentes, é de que aquele que está lá isolado, que está distante de nós, que não tem acesso à palavra de Deus, ao conhecimento do Evangelho, daquilo que Jesus fez, muitas vezes somos levados a pensar que os indígenas ou os povos tribais, aqueles que vivem em contato e harmonia com a natureza, eles podem conhecer de Deus, eles podem ser salvos, e Deus vai relevar essas situações ali e vai levar todo mundo para o céu. Não é assim que funciona. Aquele homem, Cornélio, ele é um homem que era temente a Deus, ele dava esmolas, ele buscava seguir princípios da palavra de Deus, mas ele não conhecia a revelação específica que Jesus veio e morreu pelos seus pecados. E ele precisava ouvir disso. Só que o anjo falou com ele, mas o anjo não falou do Evangelho, porque Deus estabeleceu na soberania dele, de que Deus iria usar a minha e a sua boca, para falar de Jesus, para aquele que precisa ouvir. Ele não usa anjos, ele não usa nenhum outro ser, que não seja um ser humano, que um dia foi resgatado pelo Senhor Jesus, para falar para outra pessoa, sobre o que Jesus fez. Por isso então, se torna tão essencial, tão emblemático, tão prioritário, a ação missionária neste mundo. Precisamos levar o Evangelho a todos os povos, e precisa ser eu e você, levando esse Evangelho. Deus usa anjos para fazer outras coisas, mas não para falar do Evangelho. E ele sai então, ali de Cesareia, vão buscar a Pedro, e Pedro começa a ser trabalhado, porque muitas vezes nós precisamos ser trabalhados no nosso coração, para tomarmos a atitude certa para com missões. Existe um período de tempo em que isso precisa acontecer. Enquanto eles estavam pelo caminho,
Deus estava trabalhando no coração de Pedro. É interessante que isso aconteceu um pouco com a nossa história, a minha e da minha esposa. É interessante pensar que vocês olhando aqui para essa foto, temos o seu Pedro, aquele senhor ali, um indígena ali de Olomai. Ele já faleceu, mas a gente teve o privilégio de conhecer ele, o seu Pedro, e foi o seu Pedro que, vendo a situação do seu povo e a falta de missionários ali no seu povo, que ele decidiu sair da sua aldeia e ele migrou para essa região chamada Olomai, que era um lugar que dava para montar uma pista de avião, porque ele sabia que não daria para os missionários chegarem se não tivesse uma pista de avião. E ele começou então a abrir no facão e no machado uma pista de avião para os missionários poderem chegar na aldeia dele. Em 2009, ele começou a fazer isso e começou a orar, pedindo missionários para a aldeia dele, porque ele queria que o povo dele, queria que a família dele pudesse conhecer mais do Evangelho, que ele pudesse ter seus filhos como pastores no futuro. E ele então começa nesse trabalhar de poder orar e pedir e clamar por missionários para a aldeia dele. Em 2009, eu e a minha esposa estávamos numa praia do Guarujá, nos casando. Eu era dentista, a minha esposa cursando a faculdade de enfermagem, estávamos começando a nossa vida de casal, de casados, trabalhando e atuantes na nossa igreja local, e Deus começa então a trabalhar e a nos preparar para o ministério. Alguns anos depois, a gente pôde chegar então, já com a nossa filha, a Júlia, com 7 meses, a gente chegou então ali em Olomai, e a gente pousou na pista de avião que o seu Pedro tinha construído. E ali a gente começou uma caminhada com o povo Sanumá. E hoje a gente pode ver os filhos do seu Pedro como pastores e líderes. Aquele homem que estava do meu lado, me batizando junto comigo, fazendo a ceia junto comigo, é filho do seu Pedro. E ele pôde ver os seus próprios filhos trabalhando para o Senhor na igreja. Em 2019 ele faleceu, já com muita idade, e foi um grande testemunho na aldeia, porque é muito difícil um indígena ficar muito velho. E ele foi um dos poucos que ficou muito velho. E ele faleceu assim, velhinho. Ele falou, olha, só Jesus, só porque ele amava e era crente no Senhor Jesus, que ele pôde viver tantos anos, né? E eles reconheceram isso na vida do seu Pedro. Então, o meu desafio para você é que, se Deus está hoje trabalhando no seu coração, te impulsionando a pensar num povo, a pensar num grupo, num bairro, numa situação aqui da sua cidade, ou fora da cidade, ou fora do país, se Deus está incomodando o seu coração para isso, é porque Ele já está preparando o coração daquele que vai ouvir do Evangelho através da sua boca. Não tenha medo de deixar Deus trabalhar no seu coração. Pedro ali, sendo Pedro, deu aquela relutada, não, jamais vou comer esse... É como se ele estivesse relutando para com o trabalhar de Deus no coração dele, e muitas vezes a gente passa isso. A gente começa a sentir essa chama de missões, essa vontade de poder fazer algo mais, e muitas vezes a nossa sociedade, a nossa própria família, ela acaba nos engolindo, nos puxando, nos brecando, para que a gente faça e obedeça aquilo que Deus quer que a gente faça. E aquele trabalho que deveria ser feito, aquela pessoa que estava sendo trabalhada para escutar o Evangelho através da sua boca, acaba não ouvindo, porque Deus está preparando a sua boca para falar para uma pessoa específica. Precisamos dar atenção e valor ao trabalhar de Deus nas nossas vidas, assim como Deus trabalhou na vida de Pedro. E um segundo desafio que eu quero dar para os irmãos é em relação ao foco de vida como cristãos. A gente pode ver aqui nesse texto que Deus está estabelecendo uma nova dinâmica de missões, que é um olhar de dentro para fora, é sairmos da onde nós estamos e irmos em direção.
é um olhar para o outro, é focar na vida do outro e não na sua própria vida. E muitas vezes a gente tenta pensar isso em termos de serviço, de dedicação, de poder doar um valor financeiro para uma outra pessoa que precisa de ajuda, mas eu quero poder motivá-los a pensar na vida espiritual da outra pessoa. Tudo aquilo que você almeja para a sua vida espiritual, você deixa de se dedicar à sua própria vida espiritual e você começa a se dedicar na vida espiritual do outro. E deixa Deus trabalhar na sua própria vida. Porque o que está acontecendo hoje, nos nossos dias, nas nossas igrejas, é que estamos numa busca por uma vida espiritual pessoal. Eu quero mais conhecimento de Deus, eu quero mais intimidade com Deus, eu quero uma vida de maior santidade, e eu vou então participar de uma escola dominical, eu vou para o culto, eu faço um curso de teologia, eu começo a me empenhar, me dedicar nas coisas da igreja, pensando na minha vida espiritual. E não é essa dinâmica que Deus quer que a gente viva a nossa vida cristã. O nosso foco de vida não sou eu, mas é o outro. Quando Jesus foi questionado sobre qual é o maior mandamento, ele falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças e ao próximo como a ti mesmo. O foco é sempre no outro. Quando a gente tem uma fotografia, nós temos ali a intenção de uma máquina fotográfica muito bem ajustada, de você pegar o seu assunto principal e você ajustar o foco da sua lente para que o assunto principal fique em foco e todo o restante fique borrado, para que os olhos do observador possam se direcionar para o assunto principal e não se distrair com aquilo que está em volta. Da mesma forma, a nossa vida cristã, ela precisa estar em foco. O outro que precisa ouvir falar de Jesus, o outro que precisa ser discipulado, e neste processo, nessa dedicação ao outro, essas coisas vão acabar acontecendo na sua própria vida. E é assim que Deus quer que a gente possa viver a nossa vida cristã. Não vamos atingir todo o nosso potencial como cristãos aqui nesta terra, enquanto estivermos dedicados a nós mesmos. Podemos atingir a certos níveis, mas o que Deus realmente quer é que a gente tenha um empenho, uma dedicação ao outro, ao que está longe, ao que está fora, aquele que precisa ouvir da palavra de Deus. E um último desafio que eu quero poder dar é em relação às nossas famílias, às nossas crianças, que estão aqui agora todas pintadinhas de indígenas, né? A gente pode ver que estamos passando também por uma crise familiar, em que estamos como cristãos, como igreja do Senhor, nos dedicando a criar os nossos filhos, e muitas vezes aquilo que deveria ser a grande motivação, o grande fator motivador para se empenhar em alguma tarefa, em algum serviço, em algum projeto, acaba sendo o mercado de trabalho, a perspectiva de uma carreira profissional, de uma fama que ele pode receber lá na frente. Então colocamos os nossos filhos nas melhores escolas, colocamos nossos filhos numa aula de inglês, num futebol, numa natação, num curso de robótica, e a gente vai então tentando capacitar os nossos filhos para todas as atividades que este mundo pode oferecer, mas nunca pensamos naquilo que eles podem oferecer para o reino de Deus. Filho, você vai estudar aqui nessa escola, você vai aprender a tocar esse instrumento para que você possa servir a Deus, para que você possa evangelizar melhor, para que você possa ser um missionário lá no futuro. Quantos pais olham para os seus filhos e falam: filho, se tem algo que poderia alegrar mais o coração do papai, é que um dia você pudesse ser um servo do Senhor, levando o evangelho de Cristo para outras pessoas. Seria uma grande maravilha se isso fosse a maior realidade dos nossos dias, mas acaba não sendo. E eu queria poder motivar, incentivar vocês, que se vocês puderem motivar os filhos de vocês
a pensar numa outra perspectiva, num outro foco. Vocês vão poder motivá-los de uma forma correta, para se empenhar nessas coisas da vida, pensando em missões, naqueles que vocês vão poder alcançar com Cristo, através daquela habilidade que você está ali construindo na vida do seu filho. Eu tive o privilégio de ter um pai missionário, com um coração muito missionário, e que desde cedo ele foi me treinando, me preparando para muitas situações de vida e de missões. E é interessante que durante toda a minha vida de infância e adolescência, meu pai sempre me motivava a fazer as coisas pensando, talvez um dia você vai poder usar isso para falar de Jesus para alguém, porque isso vai ser importante para um ministério. Embora ele nunca tenha me obrigado a ser um missionário, ele me treinou para ser o melhor que eu podia ser, não por causa da carreira profissional, não por causa do dinheiro que eu poderia receber na vida, mas por causa de missões. Isso me deu a oportunidade de fazer uma faculdade de odontologia, trabalhei como dentista, fiz mestrado em saúde coletiva, e em todo esse momento, todos esses cursos, o curso de teologia já é mais clássico de que eu queria fazer ministério, né? Então fiz o seminário antes, mas todas essas coisas que seriam consideradas seculares, eu pude fazer na motivação de missões. E isso me levou a ser um dos melhores alunos da minha turma de faculdade, embora eu não tenha seguido a carreira de dentista. Mas a grande motivação de fazer faculdade, de me empenhar nos cursos, é que eu queria ser o melhor dentista que eu poderia ser para o reino de Deus. E também meu pai me colocou na natação. Ele falou, olha, desde pequenininho, com 3 anos de idade, eu já nadava os 3 estilos, só não nadava borboleta, e treinei durante toda a minha infância, adolescência, e eu falei, pai, será que já não deu de fazer natação? Não, você vai continuar na natação. Mas por quê, pai? Porque um dia você vai estar num lugar que, se você não souber nadar muito bem, você não vai conseguir falar de Jesus para aquele que precisa falar de Jesus. Essa era a grande motivação que ele tinha em estar me motivando a fazer. E era interessante que alguns anos atrás, quando a gente chegou ali no campo, trabalhando as primeiras vezes ali, os primeiros anos com o povo Sanumá, eu precisava estar o máximo de tempo com o povo. E eles saíram para uma caçada de 1 semana, rio abaixo, e aonde a gente mora ali, é uma região de muitas corredeiras e cachoeiras muito fortes, e a gente precisava passar por esses lugares para chegar no lugar de caçada. E aquele meu tempo era importante para aprender da língua, da cultura, de envolvimento com o povo, para poder falar de Jesus para eles. E eu estava ali no meio do rio, e ajudando a arrastar a canoa, e eu escorreguei numa pedra, e acabei caindo no veio daquela grande cachoeira. E ali debaixo da água, todo aquele rebuliço de água, eu lá passando pelas pedras e descendo cachoeira abaixo, eu lembrei do meu pai. Falei assim, Serginho, faça natação, porque um dia você vai precisar saber nadar muito bem, para poder falar de Jesus. E graças a Deus pude passar aí os minutos que foram necessários e conseguir sobreviver àquele episódio, voltar ali pelas pedras e continuar a caminhada ali com eles. Passei 1 semana caçando, pegamos uma anta e a gente levou então para a ceia de Natal, que era em dezembro, e a gente pôde fazer ali uma ceia de Natal com toda a aldeia e celebrar então o Natal, o nascimento de Jesus com o povo. Foi uma grande alegria. Isso a gente pode fazer na vida dos nossos filhos, e eu queria poder motivá-los, incentivá-los a pensar e motivar os seus filhos para missões, para o reino de Deus. Isso não vai impedir do seu filho de ter oportunidades na vida, muito pelo contrário, provavelmente vai fazer com que ele faça com mais empenho, mais dedicação, com um foco melhor, sem as distrações deste mundo, e possa se dedicar e ter as oportunidades da vida pela frente, mas tendo em vista sempre o reino de Deus e a propagação do Evangelho neste mundo. Amém, meus queridos? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que pode estar nos ensinando, nos motivando, e assim como Pedro foi trabalhado no seu coração para poder se dedicar a sair da onde ele estava,
e ir em direção a Cornélio e poder falar de Cristo a ele. E Cornélio ali pôde receber o Espírito Santo, assim como os judeus receberam. E ali os gentios puderam receber da tua palavra e puderam entender que o Evangelho é para todos os povos. E a gente precisa viver essa dinâmica de sair de onde estamos e levar este Evangelho para todos os povos. Que a gente possa estar ensinando e motivando os nossos filhos e vivendo como família, como pais, como cristãos, esta dinâmica de vida, de poder nos dedicarmos à vida espiritual daquele que precisa ouvir da tua palavra, daquele que precisa crescer em conhecimento do Senhor. Que o Senhor use as nossas vidas, que a gente possa ter a alegria de ser usado pelo Senhor. Somos muito gratos ao Senhor, te louvamos em nome de Jesus. Amém.